Hoje a gente falou muito sobre ansiedade durante essa semana toda que passou, a gente entrou profundamente no tema, mas você que está em casa, se você tem qualquer pergunta para fazer ainda sobre esse tema, você tem qualquer dúvida ainda sobre esse tema, você vai entrar em contato com a gente do Clínica da Alma para falar com a gente sobre esse tema. Fique à vontade. Deixa eu até terminar aqui e falar com você aqui também, que nós vamos entrar agora num tema chamado rejeição. Esse tema chamado rejeição é um tema importante. Eu vou perguntar daqui a pouquinho para o pastor Rogério o que as pessoas sentem para ser diagnosticadas como pessoas que estão em processo de rejeição ou pessoas que rejeitaram e estão sentindo culpa porque rejeitaram. Enfim, o tema é muito amplo, é muito longo, você pode participar durante todo o programa. Tem gente participando pelo Twitter e até participantes ilustres aqui, como o pastor Jean, que está lá na Sibéria, logo ali, não é o bairro Sibéria não, na Rússia, está lá na Sibéria junto com toda a equipe de missionários que ele esteve lá, está lá com sua família. Pastor Jean, você é uma bênção, a gente ama muito você, que seja bênção sua estadia aí na Rússia e toda essa família que tem te hospedado seja consequentemente abençoada. E está participando com a gente, dizendo que está assistindo aqui e vendo a gente sem ansiedade alguma. Assim é bom. Bom, também tem o Gladson já perguntando quais as consequências que a rejeição pode trazer na vida de uma pessoa. Essa pergunta eu já vou estender aqui para o pastor Rogério daqui a pouquinho. Só quero lembrar você que você pode participar. O nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br, está à sua disposição 24 horas por dia, sem nenhum dia que fica fora do ar, viu? Todos os dias ele está no ar, ininterruptamente ele está no ar, esse e-mail para você mandar para a gente o seu e-mail e a produção então direciona para o pastor Rogério. Também nós temos os telefones, 3209-3301 é o telefone para você participar pelo CAT. Esse telefone ele é muito fácil, porque você liga para cá, você não precisa falar com ninguém. Digita a opção 1, às vezes está com medo, está com receio de falar alguma coisa, tem vergonha de perguntar alguma coisa. Esse telefone, meu filho, é um computador. Digita a opção 1, aí chega pra gente essa mensagem impressa aqui pra gente ler pro pastor Rogério, pro pastor Guerra e pros convidados que estarão aqui durante os dias. Então não precisa ficar preocupado. Você pode até dizer lá quando pergunta o seu nome que você não quer dizer, você é anônimo. Aí fica tranquilo que chega aqui pra gente, a gente responde. E o ao vivo, 3253-3320. Você pode falar aqui com a gente ao vivo também e, é claro, perguntar para a nossa próxima convidada, que é a doutora Maísa Egídia, psicóloga, que está aqui com a gente para falar um pouco do tema rejeição. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui. É um prazer Bom estar dia. aqui. Bom dia. Você vai ajudar muita gente aqui. Deixa eu já perguntar para o pastor Rogério. Pastor Rogério, a gente vai perguntar depois a mesma pergunta para a doutora. Certo. No âmbito espiritual. O que é a rejeição? O que traz a rejeição? Quem está em casa, como vai se identificar com esse tema? Nós temos que partir do pressuposto que nosso Deus é um Deus de amor, né? Ele é amor. E essas são as carências praticamente que todos nós temos, ou seja, não vou dizer carência, essa é uma palavra apropriada, mas todos nós temos uma necessidade de sermos compreendidos, amados e aceitos da forma que nós somos. E quando um desses aspectos falha, ou seja, no que diz respeito aos nossos relacionamentos com os nossos pais, ou seja, isso começa a gerar, então, um aspecto de rejeição. Porque a rejeição não é só a nível relacional. A rejeição ela pode iniciar lá na fecundação, ou seja, lá na gestação, ou no período da gestação. Pode acontecer no parto. Pode acontecer na infância, pode acontecer na criação, pode acontecer na primeira, na segunda infância, na pré-adolescência, enfim. Primeiro relacionamento. Primeiro relacionamento. Ou seja, nós temos que entender que essa perspectiva que nós temos um Deus que é amor, e ou seja, Ele planejou, Ele sonha, quer que nós sejamos amados. E os agentes que Deus separou para que nós sejamos amados desde a concepção chama-se pais, o pai e a mãe. Esses são os principais agentes de bênção na vida dos filhos. Quando isso não acontece, então nasce essa raiz, que essa raiz tende a crescer, a produzir frutos em determinados momentos da nossa vida. Doutora, na psicologia, a rejeição, eu imagino que seja um dos problemas que devem lotar os consultórios, porque as pessoas odeiam ser ignoradas. Elas odeiam se sentir rejeitadas. Ninguém gosta de se sentir ignorado. À parte, à margem. A gente vê o nosso país brigando para buscar aqueles que estão à margem da sociedade para ter os mesmos direitos. E a gente vai no âmbito sentimental para ter direito, pelo menos, de ser amado. Fala um pouquinho para a gente, para quem está em casa, se identificar com o que é a rejeição no âmbito psicológico. É interessante isso, Maurício, e eu acho que uma coisa importante também
da gente diferenciar, o pastor Rogério falou dessa rejeição que vem justamente dessa criação e tudo. Então, tem essa rejeição e tem algo também que é da rejeição do nosso aspecto relacional, né? Existe isso que muitos já sofreram na infância, na criação em si, né? Que é uma rejeição, ou às vezes não teve a rejeição em si, mas teve o sentimento de abandono, porque está ali junto, né? Mas tem algo também dessa rejeição, desse abandono nosso hoje enquanto relação, né? Que a gente precisa aprender a lidar com isso no sentido de, vou dar um exemplo prático disso, por exemplo, né? Uma criança, vamos pegar a criança. Uma criança que tá participando de um time de futebol, né? Ela pode sofrer uma rejeição ali por algum coleguinha, né? De falar assim, você não é bom, não quero você, né? Sofrer isso. Ou ela pode passar por uma situação de às vezes o técnico vai ter que escalar alguns jogadores para um jogo, ela não é escolhida. Isso. Quantos jogadores hoje, né, adultos, nós temos a Copa e o ano que vem que ficaram de fora, né? Isso pode gerar uma rejeição, se a pessoa já tem uma predisposição, pode vir um sentimento de rejeição. Mas eu pergunto à família, porque nós não vamos ganhar sempre. Como trabalhar isso, né? Nessa situação aí, nesse caso concreto. Deixa eu só concluir aqui um pouquinho, Carol. Isso, estou falando no aspecto relacional, porque a gente sofre isso o tempo inteiro, no sentido das escolhas que nós fazemos na vida. Nós escolhemos e somos escolhidos o tempo inteiro, né? Em função das prioridades. Então, muitas vezes a gente abre mão de uma coisa em prol de outra. Uma criança que vai começar na escola, né? Então, ela está ali, vai ser levada para a escola. Ela vai sofrer, vai ter muitas vezes um sentimento de abandono até ela entender que a mamãe vai e a mamãe volta. Então isso é algo que a gente sofre na nossa relação, no relacionar. O que diferencia isso em termos de tratamento, de como a pessoa vai funcionar na vida? Essa rejeição veio na base ou não? Né? Porque em termos de relacionamento, a gente vai rejeitar ou não. Eu costumo muito, a palavra de Deus mesmo faz essa associação muitas vezes com uma árvore, e eu gosto de usar isso, né? De associar o ser humano a uma árvore, onde a raiz dessa árvore é muitas vezes a nossa família. Quem não tem essa família, não teve isso na família, pode buscar isso em Deus, na fé, né? Mas uma árvore, para ficar de pé, ela tem que ter uma boa raiz. Né? O que vai diferenciar essa questão da rejeição é essa raiz. Se a pessoa se essa base, se ela não tem uma boa raiz, todas essas coisas que fazem parte do nosso relacionar na vida e no mundo, vai afetar muito, vai sempre levar ela para esse sentimento de abandono, né? Se ela teve uma boa raiz, ela pode ter esse sentimento de abandono, pode, mas ela vai sair melhor disso, né? Ela vai ser melhor. Mas e quando a própria raiz... pode perguntar. Tem um problema, né? Você perguntou exatamente isso? Não, eu queria perguntar uma coisa que eu acho muito importante, a gente não pode deixar passar aqui. Muitas pessoas têm o preconceito não só com o psiquiatra, mas com o psicólogo também. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte, olha, eu não vou ao psicólogo, não faço terapia porque você fica escravo do psicólogo eternamente, ou você fica escravo da terapia para o resto da vida. Isso é um mito? Como que funciona a cura da pessoa, o acompanhamento dela no psicólogo? Luciana, interessante essa sua pergunta, porque eu creio que quem cura é Deus, né? Só Ele. Onde eu acho que a psicoterapia entra, onde eu acho que o meu trabalho entra nisso aí. Eu trabalho com crescimento, com desenvolvimento. Tá? Então, o processo de psicoterapia é um processo da pessoa se conhecer, se perceber na vida, saber como é que ela funciona na vida e, a partir disso, efetuar as mudanças que ela precisa. Tá? Então, é um processo de conhecimento, de crescimento, de amadurecimento, né? Por isso que quando eu coloquei que essa questão da árvore, de entender essa raiz, vai diferenciar no tratamento, porque se chega uma pessoa para mim com rejeição, normalmente as pessoas que não têm essa raiz, o quadro de rejeição é muito grave, já tem tentativas muitas vezes de suicídio, é onde a gente precisa trabalhar junto com o psiquiatra, é um trabalho conjunto, né? Se alguém chega pra mim falando que já tentou suicídio alguma vez, eu escuto aquilo e eu não atendo se ela não estiver acompanhada com o psiquiatra. Pra quê? Pra segurança dela e minha. Né? O trabalho, aí eu não abro mão disso. Pode ser profissionais que eu não abro, tá? Aí é um trabalho em conjunto o tempo inteiro. Por quê? Porque nesse processo de se conhecer e de se perceber na vida, eu preciso ir lá atrás, buscar algumas coisas para entender como é que ela está funcionando hoje. Mexer nela, vai mexer. Então aí o trabalho junto com o psiquiatra, ele é fundamental. Sim, né? legal.
A gente, vamos colocar isso para a pessoa que está em casa agora, para ele se conhecer nessa situação. Eu até ia fazer uma pergunta para vocês, é o seguinte: a gente tem uma boa raiz, uma boa família, essa boa raiz rejeita a gente. Mas aí, se ela se conhece bem ou teve uma boa raiz, ela vai ter mais facilidade de lidar com isso? Enfim, quais são as características de alguém rejeitado? São várias características, mas principalmente é a questão da pessoa se conhecer. Porque quando ela tem essa dificuldade, ou seja, ela foi rejeitada no período da fecundação, foi uma gestação que não foi planejada, não foi aceita, foi uma gestação, entre aspas aqui, casual, involuntária, não é? Na realidade, essa criança já vai receber esses estímulos negativos desde a concepção. Ou seja, então, uma das coisas que a gente percebe na pessoa é a questão da aceitação. Ela vai buscar a aceitação de quem rejeitou ou das pessoas. E ela, a partir daí, nós podemos dizer como se ela usasse um óculos, e esse óculos chama-se rejeição. Então, tudo ela vê rejeição, né? Ou seja, na escola, no emprego, no vínculo familiar, até no afetivo, que ela não é rejeitada, até ela no enxerga. que ela não é, ela enxerga, não é? E ela sempre vai buscar aprovação, a aceitação das pessoas, ela vai buscar muitas vezes notoriedade, e quando ela não recebe isso, a tendência é dela buscar alguns subterfúgios para preencher esse vazio. Só que esse vazio no coração dela é um vazio que não tem fundo. Ou seja, as pessoas muitas vezes depositam amor e carinho, aceitação, e nunca é suficiente. Não é? Essas são algumas das coisas assim. Tem várias outras que a gente vai poder falando aqui. Então, o pastor Guerra pode acrescentar. Assim, a pessoa que quer agradar o tempo inteiro, que não tem limites para ela, para tentar buscar essa aceitação, isso pode ser uma questão de rejeição também? Claro, né? São pessoas com muito baixa estima, que vão buscar esse valor, vão buscar esse olhar do outro, vai atrás desse olhar o tempo inteiro, né? Dessa aceitação, de buscar esse valor, né? Os perfeccionistas mesmo, né? Vão muitas vezes em busca disso, né? De buscar valor naquilo que ele faz. Aprisiona o outro com esse valor, né? Ele cria uma dependência. Eu até quero perguntar para o pastor Guerra, em relação, a gente estava falando aqui sobre ansiedade, agora o tema é rejeição. Sim. A ansiedade, ou melhor dizendo, a pessoa que foi rejeitada, ela pode desencadear uma ansiedade ou o contrário também? Pode, todos dois. Tanto a ansiedade pode ocasionar rejeição, como a rejeição pode ocasionar uma ansiedade. Por quê, pastor? Porque na questão da ansiedade, ele vai caminhar tanto, a pressa dele é tanto que ele talvez não vai conseguir os resultados que ele queria, então ele vai se achar rejeitado pelos resultados que ele não conseguiu. Tá? Muitas vezes a pessoa quer uma coisa com rapidez, o outro não vai porque ele está ansioso, então ele vai falar, não, poxa, eu fui rejeitado, não ligaram para mim, não entenderam o meu projeto, tá? Eu queria que o meu projeto fosse assim, de repente a pessoa vai pensar, né, vai analisar aquele projeto, o cara já quer que esteja pronto. Agora, e ao contrário, a pessoa que é rejeitada e que desencadeia uma ansiedade, por que acontece isso? Porque na questão da rejeição, ele vai sentir por baixo. E ele sentindo por baixo, ele vai criar ansiedade. Pelo que eu estou percebendo, me corrija, doutora, os pastores, todos nós temos momentos de rejeições. Sim. A rejeição, vamos dizer assim, é síndrome, um distúrbio, enfim, depois vocês me ajudam nisso também, vai ser caracterizado pela forma como nós lidamos com os resultados negativos ou com a não aceitação. Porque um perseverante, ele não foi aceito num trabalho, ele vai perseverar e vai buscar aquilo porque aquilo é necessidade dele. Então, ou seja, a rejeição está aí para todo mundo, não é algo que está ausente, é como a gente lidar com isso, é isso? Essa para mim é uma das coisas determinantes na vida de qualquer pessoa, ou seja, você saber quem você é, porque o determinante não é o que as pessoas fazem, mas como você reage diante das coisas que as pessoas fazem. Se você, ou falam também, né? Se você aceita passivamente tudo que as pessoas falam a seu respeito, que você não vai prosperar, que você é desqualificado para desenvolver tal tarefa, você nunca vai dar em nada, teu casamento vai ser frustrado, você vai ser sempre um fracassado. Você aceitar isso como, é verdade, eu sou isso mesmo? Pronto. Aí, a partir daí você é. A Bíblia fala sobre isso. Aquilo que você pensa, você é. Né? Então, a partir daí que é determinante. Então, se você não aceita, não, eu não sou isso.
não aceito as palavras, eu rejeito essas palavras na sua vida, na minha vida, porque eu sou criação do Deus Altíssimo, eu tenho o meu valor e eu sou uma pessoa diferente das outras pessoas.